Bom dia, pessoal, tudo bem? Toda obra de arte, né, toda obra, seja da cultura popular, seja da alta cultura, ou pelo menos as boas obras, elas podem ser vistas de várias camadas. Você pode interpretar de várias maneiras diferentes. Então, você pode, além de analisar os seus aspectos formais, de como a obra foi construída, etc., você pode buscar o sentido dela. O sentido político, o sentido cultural, econômico, militar, espiritual. E me chamou muita atenção no filme Rogue One, da série do Guerra nas Estrelas, os aspectos espirituais que estão presentes nesse filme. Então eu identifiquei, realmente me saltou aos olhos, 5 elementos espirituais nesse filme do Rogue One. Quais são os 5 elementos que me chamaram a atenção? O primeiro é a questão do sacrifício. Tá? O sacrifício e o martírio tem muito a ver com você não querer, você não está mais se importando com o que vai acontecer com você. A sua vida, naquele momento, tem muito pouco significado. Let's just get this over with, shall we? We've a mission for you. É diferente um pouco do suicida, né? Aquele que quer morrer. O mártir, aquele que está disposto a se sacrificar pela verdade, pelos valores autênticos, digamos assim, ele vê sentido naquilo, tá? E ele não está preocupado em salvar a própria vida. Ele está disposto a perder a própria vida para conquistá-la, como diz até na Bíblia, né? E a própria fala do cristianismo, porque o cristianismo é uma religião fundada num sacrifício, que é o sacrifício do Cristo. Tá? Então aqueles personagens aí que formam o grupo do Rogue One, aqueles renegados, em determinado momento do filme eles começam a sentir que as chances de sobrevivência deles são ínfimas, né? Muito pequenas mesmo. Vão no coração do Império, né? Olha lá o tema do Senhor dos Anéis, né? Vão lá em Mordor, vão lá no coração do mal para tentar extrair de lá a informação que eles precisam naquele momento. É uma missão praticamente suicida por uma causa que eles mesmos são periféricos, eles não são os grandes heróis da rebelião, da resistência, mas eles não estão preocupados com isso. Eles sentem um chamado, digamos assim, eles refutam muito pouco em aceitar essa missão e ir até o final. E só quando eles entendem isso é que eles têm a oportunidade e têm a possibilidade de dar certo. Se em algum momento eles estivessem preocupados em salvar a própria pele, a missão não teria como ser concluída. Um segundo aspecto é a questão da ordem. Tá? A ordem tem muito a ver com a religião. Eric Voegelin explica muito isso na série de livros que ele escreveu sobre a ordem na história. Né? Tem um momento no início do filme que o diretor, né, o diretor Krennic, ele diz para o pai da Jean, né, que é o Galen Erso, né, ele diz para o Galen que eles precisam restaurar a ordem, né, do universo, a ordem da paz, a ordem e a paz no universo. E o Galen responde que a ordem que o Império quer não é a ordem verdadeira, é um sinônimo para violência. E o Krennic praticamente diz, mas tanto faz, é a mesma coisa. Então, essa ordem que o Império quer restaurar não é a ordem autêntica, né, a ordem verdadeira. A ordem tem a ver com o lugar certo das coisas. Então, se de um lado você vê aquela imagem das bases imperiais, dos cruzadores imperiais, onde tudo é muito limpo, né, tudo higienizado, né, os soldados marchando todos em ordem, etc., por outro, você vê Jeddah, né? E vê aquela cidade como uma coisa caótica que foi tornada assim pelo Império, porque dizem, né, na própria história, que antes do Império se formar e começar a roubar os cristais lá de Jeddah, ele era um planeta como outro qualquer, uma lua como outro qualquer. Então, essa ordem não é autêntica. É uma ordem de aparência, quanto na essência, o que o Império está fazendo é espalhando o caos pela galáxia, que é justamente o contrário da ordem. O terceiro elemento é a fé. E a fé no universo do Guerra nas Estrelas, ela não é tratada diretamente. Ela aparece sempre como símbolo da força. E de todos os filmes do Guerra nas Estrelas, esse é o que a força menos aparece.
né? Se vocês repararem, é o que está mais ausente. Como é que surge a força no filme? Praticamente através daqueles dois personagens que são guardiões do templo. Então o último templo Jedi, né, de Jedha, é uma ruína, né, que ninguém acredita mais naquilo, ninguém mais vai até lá, que é protegido por um cego e um cético. E ali os outros elementos religiosos. Se vocês forem na Bíblia, aparecem os dois testemunhas que vão acompanhar o Apocalipse, né? As duas testemunhas da torre, né, da torre de observação. E ele se refere na Bíblia às duas testemunhas, uma dele como, digamos assim, o Joker, o brincalhão, né? E o outro, isso até aparece na música do Bob Dylan, All Along the Watchtower. Então são essas duas testemunhas, o religioso e digamos assim, um religioso cego, né? Então veja, interessante, aquele que mais acredita na força, ele é cego na história, né? Ou seja, ele não vê a matéria, ele está cego. E um cético que anda com ele, que não acredita na força, mas por algum motivo ele está ali como guardião do templo. E no início, esse cego ele é visto como um esquisito, uma esquisitice, aquele cara que ainda acredita naquela mitologia antiga, né? E a força aparece nesse filme de uma forma que eu diria até mais cristã, ligada à oração. Então, em alguns momentos do filme, o cego segura aquele bastão, como se segurasse uma cruz, e repete a sua oração. Eu estou na força e a força está em mim. Eu estou na força, a força está em mim. Você poderia tranquilamente substituir a palavra força por Deus. Eu estou com Deus e Deus está comigo. Basicamente é essa oração. E o interessante no filme, que essa esquisitice dele, cada vez mais começa a influenciar as pessoas, né? E a partir da Jean e dos outros que estão ali em volta, eles começam a repetir aquilo. Não, que a força esteja com você. No início até mesmo de forma assim envergonhada, mas cada vez com mais confiança. Até chegar naquela cena final, né, perto do final do filme, que ele atravessa um tiroteio segurando o seu cajado e acreditando que a força estava com ele e ele seria protegido por causa da força. E digamos assim, a cena final dessa parte da fé é a conversão do cético, né, que diante do seu companheiro acaba repetindo realmente de coração que a força estava com ele e ele estava com a força. Então, a fé que estava ausente no filme, então você tem a dominação do mal e com a fé ausente, mas que vive no espírito daquele cego. A cidade sagrada lá, onde tinha o templo de Jedha, é destruída. Então vejam, mesmo com a destruição do templo, mesmo com a destruição da cidade, da destruição material, de alguma forma a fé sobrevive, porque acontece ali praticamente uma diáspora, né? Esse cego ele sai dali e continua espalhando essa mensagem. O quarto elemento, também espiritual, é a esperança, né? Que até dá origem ao filme. Vejam que está ligado àquela primeira questão do sacrifício. A Jean e o grupo que está com ela, principalmente para a Jean, fica bem claro que ela não está lutando ali, naquela missão praticamente impossível, para conseguir um disquete com informação secreta que permitirá destruir a Estrela da Morte. Ela está ali com aquele grupo, na verdade, para pegar aquele elemento que vai permitir que a rebelião tenha esperança. Porque o cenário que ela vê naquela reunião catastrófica da rebelião é da perda da esperança. Diante de uma super arma do Império capaz de destruir planetas, eles veem aquilo como acabou a esperança, não tem mais como nós vencermos, então acabou tudo, vamos nos render. E aí vem uma reflexão do Chesterton, que a esperança está muito ligada à impossibilidade. Quanto mais impossível for o resultado, maior deve ser a esperança. Maior sentido tem esperança. O forte, ele não tem esperança de derrotar o fraco. Na verdade, ele acredita que vai derrotar, ele é o mais forte. É justamente o mais fraco que, diante de toda a fortaleza do seu adversário, que vai ter a esperança. E vão dizer para ele, mas isso é impossível, impossível você vencer. Não, mas eu vou me agarrar à esperança. E é disso que o filme trata, né? Daquele grupo, Rogue One. Ele quer entregar a esperança para a rebelião.
E não por acaso aquele disquete no final do filme ele é passado praticamente de mão em mão, até chegar na mão de um determinado personagem, que eu não vou dar tanto spoiler assim. Então a esperança é passada, e essa é uma das grandes mensagens do filme. E o quinto elemento espiritual do filme é a questão do amor, né? O amor de caridade, é aquele amor que quer o bem do próximo sem esperar nada em troca. If you're really doing this, I want to help. Então aqueles personagens ali, Dino, Cássia, etc., até o cego e o cético, eles cada vez mais eles amam sem esperar retorno. Eles querem o bem daquela pessoa amada e num nível um pouco mais alto eles querem o bem das pessoas que eles nem conhecem. Vejam, isso é importante a gente entender. Eles não eram membros da rebelião. Eles não estavam no núcleo da rebelião. Eles não eram os heróis da rebelião. Eles não eram aqueles que você esperava grandes feitos. Nada disso. Eles estavam na superfície da rebelião. Nós tínhamos ali um ex-piloto do Império, uma bandida, né, que provavelmente vivia de pequenos furtos, 2 malucos que tomavam conta de um templo, o Cássio, assim, um espião rebelde, né, capaz até de fazer atos criminosos em nome da rebelião. Então esse bando aí, esse grupo de renegados, que já praticamente convencido que provavelmente estavam numa missão suicídio, que não sobreviveriam, mas que eles achavam importante manter a rebelião lutando para restaurar não a ordem na galáxia. Aliás, a ordem é uma consequência, mas a liberdade. Porque a verdadeira ordem cristã ou religiosa que for, ela se assenta na liberdade das pessoas. Se você não tem liberdade, você não tem esses elementos, você não tem ordem, não tem religião. Então, são esses os 5 elementos que eu identifiquei nesse filme Rogue One, elementos espirituais, que, a meu ver, tornam a experiência de assistir o filme muito mais enriquecedora, né? Porque, de certa forma, nos conectam a uma realidade muito mais profunda do que um simples filme de aventura. Nos conectam com a realidade, né? Então, dentro daquela história fantasiosa da galáxia far, far away, tem os elementos de realidade que estão ligados ali ao sacrifício, à restauração da ordem, à esperança, à fé e ao amor. Então, com esses 5 elementos na mão, você vai enxergar um filme muito mais belo do que um simples filme de aventura, um simples filme de guerra, que, aliás, muito bem feito e só por isso já merece ser assistido. Um grande abraço e um Feliz Natal.